E aí galera, estamos aqui para o segundo vídeo dessa parte de capacitores e hoje vamos ver o que é a capacitância parasita entre coletor e base de um transistor bipolar. É interessante demais e como isso prejudica na amplificação de sinais, tanto na senoidal como em ondas quadradas. Então vamos lá! Voltamos aqui então ao nosso circuito amplificador. E vamos ver novamente o que nós temos aqui na base e no coletor do transistor. Olha lá. Na base e no coletor do transistor, com uma frequência. Está gatilhando pelo canal 1, então encontramos o canal 1. Então, aqui nós temos... Claro, é uma inversão completa de 180 graus, agora é base e coletor. E vamos ver, está dando um ganho de 10. Podem ver que eu tenho um ganho de 10. Eu tenho aqui uma variação menor que 1 volt pico a pico, e aqui os dois estão em 500 milivolts, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 divisões. 3 volts e meio para essa forminha de onda aqui de menos de meio volt, uns 400, 300 e poucos milivolts. Claro que se eu aumentar aqui vai dar as distorções que eu já me referi. Legal, então estamos tendo um nível bom de amplificação, 10 vezes. E essa relação de 10 vezes é dada pelo valor do resistor de emissor de 100 ohms e pelo resistor de coletor de 1000 ohms ou 1K. Então existe uma relação de 10 por 1, tem um ganho de tensão total de 10 vezes. Vamos começar a aumentar essa frequência e ver essa relação de ganho. Olha que interessante, houve um a um. Na verdade, passou um sinal maior pelo capacitor e, claro, no coletor também houve uma amplificação maior. Vamos dar uma diminuída no sinal para que nós possamos ver todos eles na tela. Pronto. E agora vamos aumentar a frequência, 200, 300... Olha, continua aumentando. Vamos diminuir mais um pouquinho. A amplitude. Diminuir um pouquinho a amplitude de entrada. Para manter 10 vezes. Houve uma perda, né? Agora, olha lá. 500, 600... Vamos aqui abrindo para ver melhor o que está acontecendo. Chegamos a 1K. Até aí, maravilha. Continua tendo uma amplificação 10 por 1. Aí eu vou... ainda aumentando a frequência. Até que eu cheguei aqui em 10K, praticamente inalterado. A amplificação de tensão entre base e coletor está praticamente normal. Deixa eu aqui mudar a minha seleção e vamos... Agora 20. Ainda temos o ganho bem parecido. 30 kHz. 50 kHz, até chegar em 100 kHz, está tudo maravilhoso. Então o transistor está amplificando bem, um BCzinho 548 está amplificando muito bem. Agora nós vamos passar a 122, 300 kHz. Vamos abrir ainda mais a forma de onda. 400 kHz,
500, MHz, e ainda assim a minha onda está amplificando, o transistor está amplificando muito bem. E aí continuamos a aumentar, vamos aqui passar para 2 MHz. Opa! Deixa agora. Vamos sincronizar melhor isso aqui. Estamos em 2 MHz. Mas viram que já comecei a perder amplitude entre 1 mega e 2 mega, já comecei a perder amplitude. Isso aqui é chamado frequência de transição do transistor. Em 2 mega ele começou a perder amplitude. Olha lá. Perder amplitude. Agora só temos uma relação de praticamente 5 vezes entre o sinal que está entrando e o que está acontecendo, mas é 8 mega. Aí nós chegamos a 10 mega. Vejam só a amplitude dos dois. Aqui nós estamos em 10 mega. Ainda vou perder mais ainda. Então o que está acontecendo? Esse transistor que nós estamos usando aqui tem até uma baixa capacitância parasita entre coletor e base. Vamos ver a mesma coisa mostrado com a onda quadrada, que dá para ver mais distorções com a onda quadrada. Voltando lá, portanto, pronto, voltamos a 100 Hz. Aumentar a amplitude só um pouquinho para não perder tanto assim o sincronismo. Pronto. Voltamos a 100 Hz. Então o que nós temos? Temos aí, e essa onda que nós já havíamos visto, vamos mudar agora para o tipo da onda, vamos mudar para quadrada. Pronto. Colocamos lá uma quadrada. Então já vemos que houve uma boa diferenciação na base e no coletor. E vamos aumentar aos poucos a frequência. Vamos diminuir o nível, senão não vai dar para enxergar o que está acontecendo. Vou botar aqui. Ainda tem uma baita de uma diferenciação nas ondas. Isso eu estou em 800 Hz. Agora vamos lá para 1K. Ainda tem uma boa diferenciação em 1 kHz. Como disse, tenho que colocar um acoplamento de um capacitor para ter menos distorção, para não ter essa diferenciação, capacitor de valor maior. Viram? Entre base e coletor. E à medida que eu vou aumentando a frequência, deixa aqui jogar para 10 kHz, vai melhorando a onda quadrada. Agora vamos aplicar aqui 20 kHz. Opa! Em 20 kHz, vamos abaixar um pouquinho. Não, aqui está em 100 kHz, perdão. Vamos voltar um pouquinho e ver lá, 10 kHz. Em 10 kHz, a minha onda ainda tem uma leve distorção, mas está indo bem. Quando eu chego 20, 30, 40 kHz,
e 100 kHz. Em 100 kHz está tudo perfeito, mas eu já começo a observar não mais problemas aqui na baixa frequência, na distorção, e sim nessa rampa, nas rampas, já começo a observar problemas. Estamos em 100, então vamos 200, 300, 400, vamos abrir um pouquinho, olha lá como já começou a distorcer, quer dizer, a inclinar essa onda. Estou em 400 kHz. Então, ó, cheguei, vou colocar logo 2 MHz. 2 MHz, eu vou abrir, olha só como estão as ondas. Claro que a variação na base já vem distorcido, o coletor está acompanhando. Então vamos colocar aqui um capacitor. Mesmo com um capacitor de valor maior, ainda tenho as distorções. Viram? Ainda tem um capacitor de acoplamento, porque agora a frequência está bem alta. Então eu tenho essas distorções, porque existe uma realimentação entre coletor e base, que é a chamada capacitância parasita. Para que nós possamos entender um pouquinho melhor do que seria isso, tem transistores que têm capacitância parasita entre coletor e base maiores ainda, bem maior do que esse aqui, principalmente quando falamos de transistores de potência. Vamos colocar aqui um capacitorzinho para simular uma capacitância parasita maior. Vamos colocar um valor de capacitor aqui, parasita, de 100 pico. Coletor emissor. Vamos voltar primeiro para a senoidal, né? Então vejam só, eu tenho aqui um capacitor de 100 pico colocado entre coletor e base do transistor. E aí, em frequências baixas, nada demais. Vamos colocar aqui em frequências baixas. A diferença é porque o canal 2 está com 2 volts por divisão. Se eu colocar como outro, nós vamos ver que temos uma grande amplificação. Isso em 100 Hz. À medida que eu vou aumentando a frequência, aqui também aumentou na base, aumentou também, claro, no coletor. Mas à medida que eu vou aumentando a frequência, 300, 400, até 1K, olha lá, 1K, a relação de 10 por 1 já não está mais a mesma, já estou perdendo amplitude. E à medida que eu vou aumentando ainda mais a frequência, 2, 3, 4 kHz, 5, 6, 10, até aqui tudo bem, mas olha, 15, deixa eu abrir mais um pouquinho, estamos em 23 kHz, (60 kHz) com 100K de capacitância parasita entre coletor base, ainda temos um bom efeito em 65 kHz. Agora, olha só, em 180 já estou perdendo bastante amplitude de coletor. 300 kHz, 400 kHz. Vejam só, cheguei aqui a igualar a amplitude. E claro, a pessoa vai falar, poxa, estou perdendo a amplitude no coletor e também está caindo a amplitude na base.
Então vamos explicar aqui o que está acontecendo. Realmente há uma perda, tanto de um quanto o outro. Então essa capacitância parasita que pode surgir, não é tão raro assim em termos transistores de 100 pico, mas essa capacitância parasita faz o seguinte: quando a tensão de base sobe, a tensão de coletor cai. Com a queda na tensão de coletor, eu tenho, na verdade, ó, quando aqui sobe e aqui cai, eu estou descarregando esse capacitor. E para descarregar, ele, na verdade, funciona como um curto ou uma resistência. E isso, para circular a corrente aqui, então funciona como uma resistência. O resultado disso é que se cai aqui, força a cair aqui também. Quando aqui cai, que está subindo no coletor, na verdade eu tenho a carga do capacitor subindo, vai fazer com que a base também suba. Então a tendência é não somente perder a amplitude do coletor à medida que a frequência vai aumentando, como também ir perdendo a amplitude da base quando eu coloco essa capacitância, ou na verdade o transistor já tem essa capacitância. Isso é muito comum em transistores de maior potência. Por quê? Porque a capacitância entre coletor e base vai aumentando de acordo com o tamanho do transistor ou de acordo com a sua potência, devido à área do material interno. Então vai aumentando essa capacitância. Então tem transistores que têm baixa amplificação em alta frequência devido a esse problema da capacitância parasita, como eu mostrei. Vamos aqui novamente abaixar a frequência. Por exemplo, 100 kHz. Olha como já aumentou. Opa, 100 kHz. Vamos abaixar ainda mais. (5 kHz), aqui está com uma amplitude boa. Então, à medida que eu vou abaixando a frequência, aí está tudo bem. Vamos ver, aqui está com 6. Até aqui está 1 kHz, né? 1 kHz. Agora nós vamos estar aqui com... Vamos baixar de 1 kHz. Também perde a amplitude, mas é por devido ao capacitor de acoplamento que vai perdendo, vai jogando menos sinal na saída. Vamos ver a mesma coisa com onda quadrada com esse capacitor aí. Vamos colocar aqui 0. Agora vamos mudar para uma onda quadrada. Pronto. Já fizemos a alteração para a onda quadrada em 1 kHz. Aí vocês já podem ver a distorção. Que está acontecendo. À medida que eu vou aumentando essa frequência, a tendência é a distorção ficar cada vez maior. Vamos lá. Vamos aumentar agora a frequência. Vamos abrindo. Olha só na passagem da alta frequência. Estou em 8 kHz. Olha já a distorção. Esse é o cuidado. Por exemplo, fontes chaveadas que trabalham aqui em 30 ou 40 kHz. Então, vamos ver agora, então, essa parte, conversor DC-DC, vamos abrir aqui para ver. Olha que pepino. Ó. Quando eu tenho uma capacitância parasita relativamente alta entre coletor e base, eu tenho essa variação demorada, olha lá, tanto daqui, aqui está saturando o transistor, e aqui está cortando o transistor.
O resultado é que eu vou gerar uma dissipação de potência no transistor. Eu vou tirar o capacitor para que vocês, esse capacitor de 100, e vamos voltar para o normal. Olha a diferença com ele e sem ele. Então, quando eu tenho uma diminuição na capacitância parasita, eu trabalho melhor com essas ondas quadradas. Apesar de que, se eu abrir, eu sempre vejo que abrindo a onda, eu vejo que realmente sempre há um tempo para chegar tanto na saturação quanto no corte. Então é assim que funciona a parte de capacitância parasita. Apesar que visualmente falando, é claro que esse transistor aqui não é um transistor de comutação, não é um transistor de alta frequência, é um transistorzinho de baixo sinal e baixa frequência. Mas como vocês viram, ele consegue trabalhar até megahertz, desde que não seja uma onda quadrada que ele já distorça. Entenderam bem? Agora, nós vamos ver o que acontece quando eu acrescento o capacitor, que é chamado de desacoplamento, aqui no emissor. Viram que incrível essa parte de atenuação de sinais através da capacitância parasita entre coletor e base, assim como ocorre nos MOSFETs e IGBTs? Então foi sensacional. Mas agora vamos ver outra curiosidade no próximo vídeo, que é a parte de capacitor de desacoplamento.